seu caminho, o homem maligno e os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-te para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então que nós vimos buscar o Senhor a cada dia, a cada momento, a cada instante, não só nos cultos, mas na nossa casa, no nosso trabalho, por onde nós passarmos, nós viemos buscar a presença do Senhor. Amém? A missionária Rose está com a oportunidade. Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos. Para mim é motivo de grande alegria estar neste culto para adorar o Senhor juntamente com todos. Passei uma semana bastante complicada, mas o Senhor esteve presente ali comigo. E eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que orou, que intercedeu pela minha vida, que ainda estão orando pela minha filha. Ela ainda continua internada, mas ela está bem, está nos braços do Pai, o Pai está cuidando. E aqui eu estou para dizer que o Senhor é bom. Também quero agradecer, além de agradecer ao Senhor, porque Ele tem estendido a mão dEle sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Ele tem colocado um cântico novo na nossa boca. Além de tudo isso, eu também quero agradecer a irmã Vandercy, que foi ali com o irmão Paulo na minha casa, um momento que eu estava em aflição, um momento que eu estava me sentindo sozinha, e eles foram ali, o abraço deles, levado ali pelo Senhor, me consolou. Agradeço vocês, porque essa casa é uma casa que é unida, que vela um pelos outros, e isso agrada o coração de Deus. Eu também quero ler uma palavra que está também em Isaías 61. Se você não quiser abrir, não precisa, só medita. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos e para anunciar a libertação aos cativos e a liberdade aos que estão na prisão. Nós sabemos que quando Isaías, isso é uma profecia, ele estava falando acerca de Jesus. Ele estava falando que viria alguém que iria curar, que viria alguém que ia tirar a aflição, que viria alguém que iria perdoar, e que viria alguém que iria nos salvar. E é por causa de Jesus que a igreja hoje está aqui e pode glorificar o nome do Senhor. E Ele deixou, e Jesus deixou para nós um convite: ide por todo lado, por todo mundo, e pregai o meu evangelho, né? O Senhor, Ele deixou essa mensagem para nós, esse convite para nós, para que nós possamos continuar a obra que o Senhor começou, porque Ele é fiel para terminar. Amém? Se você souber, adore comigo. Se você não souber, adore aí do seu jeito. Amém? Eu te louvo, Deus, porque o Senhor é bom. Aleluia, Jesus. Para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei, muitas noites acordada, alto preço eu paguei. Foram lutas e vitórias, sofrimento e alegrias, e novas experiências, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições, mas venci nas orações. Em segredo com Deus eu falei, em gemidos desabafei. Quem escreveu a minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto, pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que mereço e o que necessito para prosseguir. Conhece os desejos que tenho na alma, nas minhas fraquezas Deus cuida de mim.
Até meu silêncio pra Ele é um grito. Em todos os meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços. Quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu. Ele me ungiu só para o seu louvor. Posso ter mil defeitos, porém Deus me ama. Sou mais que vencedor. Pelo meu Senhor, sou protegido e amado do meu Criador. Sou instrumento usado na mão do Deus vivo. Em todo momento comigo Ele está. E com Ele eu vou até o fim. Pois só Ele sabe tudo sobre mim. Oh querido, Ele sabe tudo que você precisa. Oh Deus, poder, honra e glória. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições, mas venci nas orações. Em segredo, com Deus eu falei, em gemidos desabafei. Quem escreveu a minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que mereço e o que necessito para prosseguir. Conhece os desejos que tenho na alma, das minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito. Em todos os meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços. Quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu. Ele me ungiu só para o seu louvor. Não defeito, porém Deus me ama. Sou mais que vencedor. Fui escolhido e ungido pelo meu Senhor. Sou protegido e amado do meu Criador. Sou instrumento usado na mão do Deus vivo. Em todo momento comigo Ele está. E com Ele eu vou até o fim. Pois só Ele sabe tudo sobre mim. E com Ele eu vou até o fim. Pois só Ele sabe tudo sobre mim. Sobre mim. É pra Ele, com muito louvor pra Ele, porque Ele merece. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só Ele que nos conhece por dentro e por fora, né? A nossa irmã Nicole e a Sofia estão com a oportunidade. alto das nuvens do céu, com grande glória e poder, e toda a terra vem. Será que você tá preparado pra quando esse dia chegar? Coloque sua fé na rocha e azeite não deixe faltar. A lamparina tá acesa, o meu noivo vem buscar. O dedo tá passando, a trombeta vai soar. Não deixe voltar, olha o P.O.Z. vigiar. O bebê vigia um pouquinho, desculpa eu não voltar. Vigia, 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 não deixe o ar voltar. Vigia, 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 não deixe o ar voltar. Vigia, 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 não deixe o ar voltar. Se tu
comigo. Desculpa se eu não voltar. Com olhos de fogo ele vem, como ele sobe do céu, com grande glória ainda vem, que toda a terra ainda vem. Será que você tá preparado pra quando esse dia chegar? Coloque sua fé na rocha e não deixe a gente voltar. A lamparina tá acesa, o meu noivo vem buscar. O tempo tá passando, a trombeta vai soar. Não deixe faltar óleo, melhor se vigiar. Se tu me pedir um pouquinho, desculpe, mas eu não vou dar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Vigia, não deixe o óleo faltar. Se tu me pedir um pouquinho, desculpe, mas eu não vou dar. Vigia, vigia, não deixe o óleo faltar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Se eu me pedir um pouquinho, desculpa, eu não vou voltar. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. A Kemily está com oportunidade. Quando entrar na presença do Senhor, seu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também, dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu, guarde no coração também, guarde no coração também. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Do Senhor, seu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também, dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu, guarde no coração também, guarde no coração também. Então batei, batei, a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso
Senhor seu Deus. Não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também. Dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu. Guarde no coração também. Guarde no coração também. A pastora está com oportunidade, a Diana. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Boa noite, igreja. Queria que vocês colocassem de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Coloque a mão sobre o seu coração e declare: Senhor, só a tua graça nos basta. O teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você que entrou aí falando para o Senhor: eu estou fraco, Pai. O Senhor te fortalece. O poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro, se a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Oh, aleluia, Deus, nós cremos em ti. Adianta eu ganhar o mundo inteiro, se a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Se eu não
aqueles que amam a presença do Senhor. Faça uma declaração para Ele. Fala: Senhor, sem Ti nós não temos nada, Pai. Sem Ti nós não somos nada, Pai. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, Pai. Tua presença que habita em nós, Senhor Jesus. Só a Tua graça nos basta, Deus. Aleluia. Fala para Ele. Fala para Ele. Tua presença é que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Mais forte, Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença aqui me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença aqui me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Senhor, nós Te levaremos, Senhor, conosco, Pai. Nós Te levaremos, Deus, a Tua presença, senão de nada valeria. Que as palmas louvem e glorifiquem o nome do Senhor. Aleluias. Quero estar chamando aqui o pastor para estar orando para o pregador da noite. Desde já eu quero agradecer a minha oportunidade, agradecer aos pastores pela confiança. E aos poucos a gente vai perdendo a timidez. Você pode aplaudir Jesus aí, irmãos? Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Sem mais demora, sobe aqui comigo o evangelista Lecão. Ele tem uma mensagem para você nessa noite. E eu quero que você apresente a vida dele em oração. Que você estende as suas mãos para cá. Está ele e a sua esposa, vieram lá de Taubaté, passaram a Macedônia, né? Estão aqui conosco para glorificar a Deus e trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações essa noite. Estende as suas mãos para cá. Espírito Santo de Deus, eis a vida do Teu filho aqui, Pai querido, na Tua casa. Desde já nós Te agradecemos pela vida dele e da sua esposa, que estavam disponíveis para hoje trazer algo da parte do Senhor para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, usar a boca dele, meu Pai, trazer algo aos nossos corações que estão sedentos, meu Pai querido, pela Tua palavra, Deus. Que ele venha ser boca do Senhor nessa noite, Deus. Ao abrir a boca dele, meu Pai querido, ele venha, Pai querido, trazer aos nossos corações aquilo que é do Seu coração, meu Pai. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Pode aplaudir Jesus, irmãos. Amém. Minha hora aqui é
Amém, igreja? Paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, pode aplaudir o Senhor. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Glória ao Senhor, Pai. Glórias a Ti, Pai. Irmãos, de antemão já quero agradecer o pastor Rodrigo pela confiança. Um abraço do pastor Cota a todos vocês. Os irmãos me perdoem que eu estou começando a sarar aí de uma tosse aí que já está me perseguindo já faz um mês, viu, pastora? Eu estou trabalhando em Santo Antônio, então quem é daqui de baixo não está muito acostumado com o clima de lá, né? Chega lá aquele friozinho, não está deixando a minha tosse sarar. Mas o Senhor é bom. Irmãos, eu queria trazer uma mensagem. É muito lindo o Senhor. Eu me converti em 2003 e de lá para cá o Senhor tem... Pode se assentar, em nome de Jesus. O Senhor tem falado na minha vida através de algumas pessoas sobre o meu chamado, sobre o meu caminhar, e há algum tempo, mas o Senhor nunca falou comigo, pastor Rodrigo, sobre evangelista. E eu cheguei um belo dia na igreja sem saber de nada. O pastor Cota me chama no canto e me consagrou evangelista. E desde aquele dia eu entrei em um confronto com Cristo. Eu entrei em um confronto com o Senhor. Eu falei: Senhor, mas evangelista, o Senhor nunca falou comigo sobre isso. E irmãos, já vai fazer isso aí um ano mais ou menos. E de lá para cá o Senhor tem me feito entender qual é o papel de um evangelista, pastor. Eu queria contar algo para vocês. Semana passada fui convidado a participar de uma palestra sobre evangelismo, uma igreja digital até. Confesso para os irmãos que foi algumas horas de muito aprendizado junto com alguns irmãos de lá. E o Senhor me levou a ministrar algo naquele lugar. E eu queria passar para os irmãos, que eu vim de lá pensando: Senhor, qual é a mensagem de hoje? Mas eu queria, antes disso, a gente vai fazer um ato profético. Vocês acreditam em ato profético? Vocês acreditam? Eu queria que os irmãos colocassem em pé. A palavra diz assim, que lá em Mateus, deixa eu achar aqui, Mateus 9:37, diz que o campo ou a seara é muito grande, mas cadê os ceifeiros? Hoje é culto de missão, né? Amém por isso? Irmão, a seara é grande, o campo é grande, mas cadê os ceifeiros? O Senhor tem falado comigo no meu coração e através da minha esposa uma palavra assim que ela falou para mim assim: não, nem tome essa palavra, que essa palavra Deus me deu. Irmãos, Deus tem colocado diante de nós todos os dias um altar. Amém por isso? O Senhor tem colocado diante de nós todos os dias um altar. Talvez nosso coração, meu coração, ou o coração de muitos, queima por um altar do domingo, entende? Né? Quer subir no altar da igreja, trazer uma palavra, trazer uma mensagem. É lindo, é maravilhoso, é gostoso isso, irmão. É bom falar daquilo que nós recebemos, mas o Senhor, Ele tem dado para nós um altar todos os dias. Para onde a gente anda, no nosso trabalho, no trânsito, no ônibus, no Uber, todos os lugares o Senhor tem dado para nós um altar. Amém por isso? E eu queria que você, aqueles que puder, estender a mão aleatoriamente para Caçapava, e quem puder colocar a mão nas cadeiras que estão vazias. Nós vamos atrás de alma, mas a palavra diz que até as almas é o Senhor quem manda. Amém por isso? Então, irmãos, Deus
Quando Ele vai fazer algo na igreja, ou Ele quer levantar alguém na igreja, Ele derrama dom sobre a igreja, ou Ele derrama frutos sobre a igreja, não é por causa de nós, não tem nada a ver com nós, é tudo a ver com Ele, é tudo dEle, é tudo para Ele, tudo vem dEle, tudo vai voltar para Ele. Então Deus está pronto para derramar algo nesse lugar no dia de hoje. Mas para que isso? É porque talvez é a deficiência que a igreja está enfrentando hoje. Então quando Deus derrama dom na igreja, é para a edificação da igreja. Você entende isso? Então estende as suas mãos e a gente vai orar um minutinho. Aqueles que puderem tocar nas cadeiras também, toquem na cadeira. Eu não sei se a igreja tem mais cadeira, viu, pastor? Mas enche a igreja de cadeiras se tiver. Coloca a cadeira até encostar lá. E isso vai ser ato profético, irmão. Senhor meu Deus, eu estou aqui hoje junto com a tua igreja, Pai. E nós movimentamos nesse momento com o coração e fé, Pai. E nós queremos apresentar Caçapava diante de Ti. Eu sei, Pai querido, que neste momento, Pai, tem várias igrejas abertas, Senhor, e talvez orando no mesmo sentido, Papai. Mas hoje, Deus, hoje, a Tua palavra diz que se a gente clamar, se a gente buscar, se a gente se humilhar diante de Ti, Pai, o Senhor viria, o Senhor daria a nação e o Senhor sararia a nossa terra, Papai. Então nós entregamos Caçapava, nós entregamos esse bairro, Senhor, nas Tuas mãos, nós entregamos essa rua em Tuas mãos, Pai, cada vizinho deste lugar, meu Deus. Eu te peço, Senhor, que Teu Espírito vá adentrando a cada casa neste bairro, nesse momento, Pai, e vai de encontro, Senhor, a cada vida, Senhor, vai de encontro, Senhor, a cada vida nessa hora, Papai. Pessoas que estão passando por problemas, dificuldades, Senhor, enfermidades, Senhor, presas, Senhor, a vícios, Senhor, eu te peço, Pai, que Teu Espírito, Senhor, flua, Senhor, através de nós como rio, Papai, através de nós como rio, Senhor, inundando todos esses lugares, Senhor, e nós profetizamos, Senhor, essa casa cheia, Pai, essa casa cheia, Senhor, cheia de pessoas, Pai, com seu coração queimando por Tua palavra, Pai, com o seu coração queimando, Senhor, por aquilo que o Senhor tem para entregar para nós, Papai. E eu entrego, Senhor, esse momento em Tuas mãos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos. Irmão, o Senhor tem algo para fazer, tem chave para virar na nossa vida. Eu queria contar algo, pode se assentar em nome de Jesus. Irmão, o versículo que eu vou caminhar, que é muito conhecido de todos, é Marcos 16:15, que é o versículo mais conhecido de todo mundo. E eu vou caminhar nele. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Esse é o versículo chave que toda a igreja usa num culto de missões. Eu queria contar algo para vocês. Sábado passado, como eu ia trazer um seminário de evangelismo, irmão, evangelista e missionário pode aparecer aos nossos olhos que são a mesma coisa, mas é coisa distinta e diferente, viu? O evangelista, ele está preocupado em levar a mensagem, principalmente para as pessoas que não são convertidas. Característica do evangelista ou evangelismo. Missionário é aquela pessoa que ela pode ser usada na comunidade, mas o papel principal dela é ser usado em cidades diferentes, nações diferentes, países diferentes. Mas qual é o papel do missionário? Ele vai para certo lugar, ele vai levar ensinamento. Enquanto o evangelista vai, prega a mensagem e vai embora para sua casa, o evangelista tem o papel, muitas vezes, de permanecer no local. Ele vai fazer o quê? Estruturar talvez uma comunidade, uma igreja. Esse é o papel de um missionário.
talvez nem todos de nós tenham o chamado de um missionário, talvez nem todos nós vamos ter o chamado de um evangelista, mas todos nós temos um papel, independente se a gente é da igreja A, B, C, D ou F, independente se nós somos pastores, evangelistas, ou o irmão que fica na porta, o irmão que leva a água, o irmão que limpa o banheiro, o irmão que prega, o irmão que cuida da mídia. Um chamado: ide, anunciai o evangelho a toda criatura. Mas isso não é simplesmente um chamado, irmão, isso é uma ordenança do Pai. Mas como que a gente vai evangelizar? Como, pastora? Eu vi alguns dias atrás alguém dizendo assim que para a gente evangelizar alguém, a gente não precisa conhecer a palavra. Mas como você vai falar de alguém se você não conhece alguém? Como que eu vou dar testemunho da minha esposa se eu não conheço ela? Como que eu vou falar dela se eu não conheço ela? Da mesma forma o Pai, como que nós vamos falar do Pai se não conhecemos o Pai? Amém por isso? Não precisamos de fato, não precisamos conhecer a Bíblia inteira, não necessariamente a Bíblia toda, mas a gente precisa saber quem é o Pai, por que o Pai veio, por que ele se entregou. Precisamos saber dessas coisas. Quando alguns dias atrás o Senhor falou comigo através de um vídeo, pastor. Eu já tinha conhecimento sobre isso, e eu tô lá vendo um vídeo e apareceu lá a história do pica-pau. A história do pica-pau, o pica-pau ave mesmo que a gente vê por aqui. Porque tem um pica-pau lá que é do desenho, né? E todo mundo fala que aquele pica-pau lá é o pica-pau do capeta, né? Já ouviu falar essa história? Ah, que o pica-pau é mau, então é do diabo. É verdade mesmo, o bichinho é mau mesmo. Mas eu queria falar do pica-pau da árvore. Irmão, fica atento. Os irmãos têm conhecimento do que é a força G? A força G é a força gravitacional que todos nós passamos por ela. Nós estamos aqui, essa atmosfera que é uma força gravitacional. Vai, e pega isso. E nós vivemos aqui numa força G, que ela chega em torno aí de 2G. 2G. Um piloto de caça desses F-16 que vai para a guerra, coisa e tal, um piloto muito bem treinado, com roupa própria, quando ele atinge a 10G de força, ele desmaia no jato de tão forte que é essa força. O carro, Ayrton Senna, quando ele morreu, quando ele fez aquela curva, diz a estatística aqui que o carro dele estava em 6G, a velocidade de 300 e poucos km por hora atinge 6G. Então o cara não ia sobreviver mais nem com a vacatuça. Um carro, quando ele se colide de 80 a 100 por hora, ele consegue atingir 100G. Mas o pica-pauzinho que fica lá na árvore, irmão, pega isso, que fica lá na árvore picando assim eu fui buscar sobre o pica-pau, diz assim que cada batidinha dele lá na árvore é 25 batidas por minuto, ele consegue bater. Irmãos, olha isso, cada batida que o pica-pau dá na árvore gera uma força de 1.200 G, 12 vezes mais forte que uma batida de um automóvel a 100 km por hora. O Senhor, Ele fala com pessoas através da palavra, através de pessoas de várias formas, mas tem pessoas que Ele escolhe para falar assim no peculiar, sabe? Você está andando na rua, de repente você vê alguma coisa assim, pum, o Espírito começa a trazer algo para o seu coração. E tem pessoas aqui que é dessa forma. E o pica-pauzinho, ele gera
1200G. Mas quando o pica-pau, pastor Rodrigo, nasce, ele fica por um tempo lá na casinha, é igual todos os pássaros. A mãezinha dele vai, pega o alimento e leva na boquinha dele. Mas quando esse pica-pauzinho começa a voar, a mãe dele não precisa pegar na mãozinha dele, levar ele até uma árvore e falar assim: agora você vai ter que ficar batendo aqui. Não, porque ele já nasce sabendo que o papel dele é aquilo. Ele já nasce sabendo que quando ele tiver certa idade, ele vai ter que ir na árvore e picar a árvore. A mãe dele não precisa ficar falando. As crianças, irmão, quando nasce, a gente fica, né? Tem mãe que enfia colher de pau dentro da boca, né? A criança está demorando para falar, coloca, não tem essa história? Irmãos, não, mas não precisa disso, porque quando ele atingir a estatura, o tamanho que ele sabe que ele vai começar a falar, vai surgir natural. Quando a gente menos esperar, a criança está falando. Da mesma forma é andar. Quando a gente menos espera, pronto, está lá a criança andando no meio da casa. É assim ou não é? Mas e agora se a gente levar para o lado espiritual? Irmãos, quando a gente converte, a gente não converte sabendo tudo isso aqui. A gente não se converte sabendo o que é Deus, quem é Deus, porque é Deus, porque é Deus. A gente não. Mas quando a gente se converte, a gente passa pelas águas, parece que alguma coisa entra dentro. Lógico, o Espírito entra dentro de nós, mas parece que essa força é tão violenta que mesmo não sabendo de nada, a gente quer falar do Evangelho para todo mundo. Alguns de nós, a gente é taxado até de crente chato, porque a gente fala do Evangelho para todo mundo, mas vai passando o tempo e isso vai se esfriando, vai deixando de lado, e quando a gente menos percebe, a gente não consegue falar do Evangelho nem para quem anda do nosso lado. Quando nós nos tornamos nova criatura, quando a gente é batizado, que os pastores nos enfia dentro da piscina, né? Aquele crente que dá mais trabalho, eles deixam um pouquinho mais lá dentro da piscina, não é assim mesmo, pastor Rodrigo? Deixa um pouquinho mais, né? E tira, a palavra de Deus diz assim, ó, que nós sepultamos o velho homem e ressuscitamos para um novo homem, para uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, certo? Agora, a força mais preciosa, algo mais precioso que o ser humano pode pensar, agora habita dentro do homem, agora habita dentro de você. E quando nós começamos a caminhar com Ele, automaticamente esse versículo ele já vem junto. Por isso que quando a gente converte, a gente sai querendo falar. Irmão, é verdade ou não é? Eu não sei se vocês têm costume ou têm medo de falar, né, de Satanás, né? Mas a gente não precisa ter medo disso, que a palavra fala que ele já está debaixo dos nossos pés através de Cristo Jesus. Mas quando a gente se converte, quando a gente é um novo convertido, que tudo é lindo e maravilhoso, se Satanás aparecer na nossa frente, a gente prega até para ele. É mentira que eu estou falando? A gente prega até para ele. Por quê? Porque o Espírito veio, ele fez morada, agora ele habita dentro de nós. Então junto com o Espírito, automaticamente a gente já quer passar, sabe o que é isso? As boas novas. Nós carregamos algo precioso, irmão. Nós carregamos as boas novas dentro de nós. Por isso que eu fiquei maravilhado quando o Senhor me trouxe algo do pica-pau. Eu falei, meu Deus, ele não precisa saber de nada daquilo, ele já nasce sabendo. Então, irmão, tem coisas que a gente tem que saber. Conhecimento, a gente busca conhecimento, mas sabedoria só vem do Pai. Então, se o Pai quiser nos fazer sábio hoje de tal maneira, ele vai fazer isso. Mas o conhecimento, a partir do momento a gente busca o conhecimento, a gente lê a palavra, a gente lê livro, a gente vai para seminário, a gente vai para escola dominical, e a gente vai adquirindo conhecimento. Mas tem algo que, quando aceitamos a Cristo e
parece que é um combo que já vem junto, é o ide anunciai. Mas por que que tá parado hoje? Irmãos, eu vim aqui hoje talvez para fazer com que a gente saia daqui hoje refletindo em nossa vida. O Antigo Testamento, o Espírito Santo já agia, mas ele agia de forma diferente de hoje. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele vinha sobre pessoas específicas, para algo específico. Ele não habitava em todo mundo, ele não descia em todo mundo. Então lembra de Sansão? O Espírito possuía Sansão de uma certa forma, que ele ficava forte. Uma queixada de jumento, quanto foi? Milhares de soldados foram. Então era isso que o Espírito fazia. Hoje não. Quando Jesus disse ao discípulo assim, ó, agora é necessário eu ir ter com o Pai, porque se eu não for, o Espírito não desce. Então Cristo foi ter com o Pai e o Espírito desceu. Atos dos Apóstolos, e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar por causa de uma ordenança de Jesus Cristo, ó, vai para Jerusalém e fica lá em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos. E eles foram e ficaram lá. E agora a palavra se cumpre, o Espírito desce, e a palavra diz que eles foram tomados de tal poder. E aí começa a nossa história, a história dos missionários, a história dos evangelistas. E a palavra diz assim que quando eles foram cheios, as primeiras pregações, irmão, foi milhares e milhares de almas se convertendo. Pedro pregava e milhares de almas eram convertidas. E por que no dia de hoje está diferente? Não é culpa de Deus, irmãos, é minha culpa, né? As pessoas hoje estão cansadas de falar assim. Você ouve muito falando assim, a gente não vê mais cura, a gente não vê mais milagre, a gente não vê mais paralítico andando e coisa e tal. Mas a palavra diz que o nosso Deus, ele era, ele é e ele será eternamente. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo amanhã. Ele é o início de tudo e ele é o final de tudo. Tudo começou nele e tudo vai terminar nele. Então nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e começar a refletir o que nós temos feito. Irmãos, é lambada em cima de lambada. Ontem eu fui convidado para participar de um seminário de intercessão. Amém, vou lá. Não sou intercessor, irmão. Intercessor é chamado intercessor mesmo. Sabe aquele intercessor que é chamado, que o culto está acontecendo, você nem vê a pessoa, ela está lá no cantinho intercedendo e tal. Eu não sou um intercessor de carreira, mas eu intercedo pela minha esposa. Daí eu estou lá na igreja, de vez em quando o senhor fala, começa a orar por tal coisa. Mas fui convidado, pastora, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu saí de lá, se eu fosse um avestruz, eu tinha enfiado a minha cara debaixo da terra ontem, irmão. Eu tentando caminhar certo com Cristo, fazer as coisas tudo certo, e todo dia, Senhor, tira de mim, me esvazio, quero esvaziar de mim mesmo, eu quero pegar minha cruz e seguir o Senhor. Essa tem sido a nossa oração. Hoje mesmo eu já cheguei aqui cedo, eu cheguei aqui, acho que não era nem 6h30 ainda. Daí a Aline falou para mim, só falei você, que é rápido. Daí eu falei, amém, amor. Daí nós ficamos ali dentro do carro, ficamos ali um pouquinho dentro do carro, e ela trouxe algumas reflexões. E eu falei, Jesus, como que eu preciso nascer de novo todos os dias, irmãos? Aquelas 5 horas ontem da palestra de intercessão, assim, meu Deus, eu falei, meu Deus do céu, como que eu não sou crente? A intercessão é muito pesada no fato de a gente andar muito correto e muito certo. Você sabia que por causa de a desobediência de alguém que trabalha no corpo da igreja, por causa de uma desobediência, pode travar o culto inteiro? A desobediência de um obreiro
pode parar a manifestação da glória do Pai. Eu saí da igreja e falei: Jesus amado, eu preciso me converter de novo. Precisamos analisar nós mesmos, irmão. Deus, o nosso Pai, Ele está pronto para fazer, Ele está pronto para estender sua mão, Ele está pronto para derramar sobre a nossa vida. Eu cheguei aqui na igreja hoje, eu falei assim: pastor, o senhor está sem músico? Irmão, porque Deus está pronto para enviar músico. Deus, ou Ele envia, ou Ele capacita alguém. O Espírito Santo pode fazer de hoje para amanhã, levantar alguém que... Irmão, Deus é poderoso para isso. Se Deus... Ó, a terra era sem forma e vazia, era trevas, era coisa feia. Uma coisa sem forma, sem vazia, é coisa feia, é coisa que não apraz os nossos olhos. Então você vai colocar os seus olhos em algo que é feio, que é formoso, não traz beleza nenhuma, não é agradável você olhar para isso. Imagina agora o Pai olhando lá do céu para uma terra que era sem forma e vazia, mas a palavra diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, e Deus diz assim: ó, haja luz. Pronto, teve luz, irmão. É isso que o Pai precisa, sabe de quê? De um Neemias. Ele está precisando de um Neemias. É uma pessoa que está com o coração disposto. Ele está com o coração disposto. Ele está pronto. Ei, Senhor, eis-me aqui. O atalaia está lá na torre de vigia, vigilante. É isso que o Pai precisa. Mas eu não tenho dom nenhum para esse negócio de música. Não tem problema, irmão. Você deita na sua cama hoje, amanhã quando você acordar, pronto, está tudo dentro da sua cabeça. Você vai olhar para você mesmo e falar: nossa, mas o Senhor pode fazer isso. Próximo culto a igreja pode estar cheia. Não é nós que fazemos. O Senhor faz tudo. Ele opera, tanto querer, tanto efetuar, é Ele que faz. Nós oramos por alma, nós saímos para a rua, gente, falamos do Senhor, alcançamos almas, falamos do Pai, falamos, mas é Ele quem envia a alma também. Então que a gente possa sair daqui hoje analisando nós mesmos. Sabe quem o maior missionário que houve até de hoje, colocando, sem falar de Jesus Cristo? Jesus Cristo foi tudo. Ele foi o profeta, ele foi o mestre, ele foi o missionário. Tudo isso foi em excelência. Mas abaixo dele Paulo, irmãos. E olha bem para a história de Paulo. O cara sofreu tudo que ele podia sofrer. O cara foi açoitado, ele foi preso, foi caluniado, ele foi perseguido, e tudo que podia sofrer ele sofreu. Mas foi o maior missionário até hoje. E ele não andou com Cristo. Ele foi alcançado por Cristo, mas ele não andou com Cristo. E sabe o que o Senhor me faz lembrar? Feche os seus olhos um minuto, só um minutinho, e pensa agora que tem pessoas na sua mente que você queria que tivesse aqui hoje, mas não estão. O Senhor está pronto para trazer. Talvez nós não temos feito o nosso papel. Irmão, não vim aqui para apontar ninguém, longe disso. Eu me incluso nisso, porque tem famílias, tem irmãos meus que ainda não são convertidos. Mas não é só o falar, não é só o pregar, não é só o cantar, vocês entendem? É o nosso caminhar. Nós estamos carregando algo precioso, irmão. Então cada passo que a gente dá, a gente está carregando algo precioso. E você pode ter certeza que há multidões, as nuvens de multidões estão de olho em nós. Por isso que ontem eu saí da igreja, eu saí revoltado comigo mesmo. Revoltado, irmão, porque tem vários versículos que fala que o Senhor não escuta nossas orações. Eu citava algum deles lá, eu falava assim, ó, que a palavra fala que quando eu não coabito com entendimento com a minha esposa, a minha oração ela não é ouvida. Só que daí ontem eu saí da igreja sabendo de mais um monte de coisa. Eu falei, cara, sabe quando o pastor Rodrigo fala assim, Leco, hoje eu quero assim que você
deixa lá o altar brilhando, não quero ver nem um negocinho lá, deixa limpo, tinindo mesmo. Se possível, você vai lá e passa a cera. Sabe o que acontece? O Leco vai lá e fala, amém, pastor, vou fazer. Aí quando sai pastor para fora, daí eu fico, nossa, mas o pastor viaja, viu? Ele não podia ter mandado outro cara aqui. Irmão, é uma desobediência, irmão. Que no nosso falar a gente aceita, mas na nossa mente, no nosso coração, a gente está indagando por que não podia ser outro. Aí sabe quando a gente vem para o culto e o culto está pesado? Ah, como é que foi o culto hoje, irmão? Não foi legal não. Por causa de uma pessoa, Deus bloqueia o céu. Lembra de Saul? Ei, vai lá, eu quero que você destrói tudo e mata tudo. Aí o Saul vai lá, lindo, maravilhoso, venceu a guerra, mas ele trouxe o rei junto com ele e mais algumas coisinhas. Aí o profeta chega diante dele e fala, o que aconteceu? A ordem era essa. Ah, mas eu fiquei com medo do povo. O povo falou que era para me levar. Aí eu escutei a voz do povo, eu fiquei com medo deles. E a palavra fala assim, irmãos, que o espírito saiu de Saul por causa de uma desobediência. Lembra quando Moisés, eu acho que é Moisés mesmo, a família de Acã, que entraram e pegaram os espojos e esconderam lá debaixo da sua terra, e de repente, mas está dando errado, gente. O Senhor está conosco, mas a gente está perdendo a batalha. O que está acontecendo? E aí o profeta vai meditar, Senhor, o que está acontecendo? Aí vai lá e descobre que a família de Acã tinha escondido algo, pegado coisa que não era para pegar, lembra? Um povo inteiro, irmão, estava perdendo uma batalha por causa daquilo. Então talvez a manifestação do Pai não tenha sido completa em nosso meio, porque talvez o Leco ainda está com algum pensamento que não tenha agradado o Pai. Irmãos, e Deus está pronto para derramar a glória dele, irmão. A gente está vivendo muito no raso. A gente está vivendo muito ainda nos joelhos ainda. A gente precisa mergulhar nesse rio. E tem tanta coisa que não é nós. A palavra fala assim que se o Espírito não nos convencer, nós não seremos convencidos. Então pessoas subirão aqui, vão pregar a mensagem, vão falar da mensagem. Cristo vai falar com você através da palavra, mas se o Espírito não nos convencer, nós não seremos convencidos. Então tudo é através dele, mas ele está pronto para fazer coisas maravilhosas em nosso meio, coisas poderosas. A igreja tem poder de mudar a situação de Caçapava, irmão. Não conheço Caçapava, o que acontece aqui, como são os políticos, como são os governantes daqui, não sei de nada. Mas Deus, através de nós, ele é poderoso para mudar tudo isso. Então no culto de missões, hoje até eu vim perguntando, Senhor, mas por que a igreja intitula um culto de domingo culto de missões? Eu sou cheio da indagação, meu pastor. Por que, Senhor? Mas por quê? Irmão, culto de missões, amém, culto de missões. A gente recebe um alerta do Pai, a gente recebe uma mensagem para a gente caminhar sobre ela. Mas se é um culto de missões, vocês não concordam comigo que a gente teria que ter trazido alguém para o culto de missões? Vocês concordam comigo ou não? Ou eu estou pensando errado? Então nós estamos falhando em alguma coisa. Você pode ter certeza que Deus quer levantar pastores em nosso meio, Deus quer levantar mestre no nosso meio, Deus quer levantar evangelista, quer levantar doutor, quer levantar pessoas em ministério, quer levantar pessoas que vão de uma certa forma financiar a obra do Pai. Tudo isso são dons, irmãos. Riqueza é dom. A gente não fica rico porque a gente só trabalha. Não, isso aí é dom de Deus. Então Deus está pronto para fazer isso no nosso meio. Mas será que Ele tem olhado para o nosso coração e Ele tem visto que o nosso coração está pronto para essas coisas? Será que Deus quer derramar, quer entregar multidões em nossas mãos? Mas será que a gente vai dar conta de cuidar dessa multidão? Deus está nos forjando.
Deus está nos forjando. E eu tenho certeza, pastor Rodrigo, que a próxima vez que eu vir aqui, a igreja vai estar cheia, né? Eu creio, irmão, eu creio. A gente precisa estar firme com Cristo. A gente erra todo dia, isso é fato. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. É diferente o pecado que eu cometo todo dia e o pecado que eu estou andando, opa, tropiquei. É diferente, tem uma diferença em tudo isso. Missão, irmãos. A missão, ela aconteceu primeiramente. A missão não nasceu no coração de nenhum de nós. Vou falar, domingo agora vai ser o culto de missões. Não, começou lá no coração do Pai. Não era para a gente ter passado nada disso, mas aconteceu. Lá no Jardim do Éden aconteceu tudo isso. A humanidade veio caminhando sem Cristo e estamos aqui nós hoje. E por causa de tudo isso que aconteceu, a missão já estava no coração de Deus. Sabe quando? O versículo mais conhecido por todo mundo: e Senhor deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Isso aí é missão. Isso é uma missão. Mas nós estamos prontos para a missão? Sinceramente, nós estamos prontos para a missão? Ou nós estamos prontos para o evangelismo? Irmãos, eu faço parte do MC da Casa do Leão de Taubaté. Então, vários homens, né, que a maioria que toma conta lá são homens. O presidente Caco lá vocês devem conhecer já, né? Então são vários pensamentos. E tudo que acontece em nossa vida, não é que eu quero espiritualizar tudo, não, irmão. Tem coisa que é espiritual e tem coisa que é nossa. Tem coisa que é espiritual, tem coisa que é o Satanás e tem coisa que é nós. Tem coisa que é o Pai e tem coisa que é nós, é fato. Pensamentos diferentes. E daí eu comecei a entender o papel do evangelismo. Irmãos, a gente entra em lugares que, se a gente não tiver revestido, a gente não tiver buscando esse Pai, a gente não tiver buscando a glória do Pai, a gente não aguenta o baque. Não tem dia que você sai da igreja assim, parece que passou um caminhão em cima de você. Principalmente quem cuida da liderança, quem tem algum papel de líder dentro da igreja, parece que ele sai da igreja, parece que ele trabalhou um mês inteiro. O mundo espiritual, meu irmão, é mais palpável que a gente imagina. Então, quando nós fazemos um evangelismo, a gente precisa estar preparado, irmão. Deus, ele é poderoso, ele nos cobre, ele nos guarda, tudo isso, mas precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos. Então o evangelismo nasce no coração do Pai. O trono já está estabelecido, irmão. O trono do Senhor já está estabelecido, querendo nós ou não. Lembra daquela palavra assim, ó: se não tiver ninguém que fale, as pedras vão clamar. Se não tiver ninguém que clame, as pedras vão clamar. É bem assim. O trono de Deus já está estabelecido. Mas como que está o nosso altar? Como que está o nosso altar hoje? O nosso altar pode estar lindo e maravilhoso, mas talvez o fogo não está ardendo. Talvez o fogo está bem, quase que apagando. A igreja, isso aqui é um fato, a igreja não evangeliza. A igreja que não evangeliza, ela enfraquece. A igreja forte não é uma igreja cheia. Pensa comigo, não é uma igreja cheia. Banco cheio não significa uma igreja forte. Já ouviu? Lembra da passagem? Hoje eu citei no MC, que
estávamos nós lá, daí um monte de cabeça, né, meu? Tem um monte de cabeça diferente, daí os caras falam um monte de coisa. Daí, meu irmão, nós não somos chamados para ser lança-chama, não. O fogo tá pegando lá, eu tô falando na parte aí de, sabe quando as coisas começam a sair fora do eixo? Nós não somos chamados para chegar lá e jogar mais gasolina, não. Nós somos extintores. Nós somos aqueles que de uma certa forma apagam o fogo quando a pessoa está meio estressada. Aí a galera estava lá. Aí o Senhor me trouxe na hora a passagem de Gideão. Olha o Gideão aí, missionário. Olha o Gideão, um evangelista. O povo estava tudo cativo novamente. O Senhor deixou com que o povo fosse cativo novamente. E Gideão, ele estava, a palavra fala que ele estava escondido, malhando trigo aonde malha a uva, né? Vocês já viram aonde que as pessoas pisam na uva? É como se fosse como posso dizer, uma tigelinha, né? É uma tigelinha, as pessoas estão lá malhando uva lá. O trigo é diferente, o trigo é algo plano e fica uma roda rodando em cima dela e vai macetando o trigo até a sementinha até virar o trigo. E a palavra fala que Gideão estava malhando o trigo na onde que malha a uva. E a palavra fala que tinha um anjo olhando o que ele estava fazendo, e o anjo fala para ele: homem corajoso, algo assim, homem corajoso, homem valente. E agora Gideão é chamado. E quando o Senhor chama Gideão, ele vai lá e faz várias. Senhor, se molhar o algodãozinho, o Senhor é comigo. Daí vai fazendo várias provas do Senhor, e amém, passou pela prova. E agora Gideão vai para a guerra, irmão. Olha que ele vai com vários homens. O Senhor fala para ele: desce lá e vai beber água. E se chegar lá e eles beber água de tal forma, já manda eles embora para casa, que eles não estão prontos. E faz assim, e aqueles lá também, se não tiver pronto, manda eles embora que não estão prontos. E a palavra fala que Gideão foi para a guerra com 300 homens, e ele venceu a guerra, irmão. Então, igreja cheia não significa poder de Deus, não é quantidade, é qualidade. É a qualidade que nós temos. Que o tempo que nós temos com Cristo tem sido um tempo de qualidade. Hoje a gente tem lido a palavra assim: eu preciso ler a palavra, então vou ler aqui, ler a palavra, aí toma o café, já sai andando e já vai para o trabalho. Às vezes a gente precisa fazer isso, porque a correria do dia a dia, mas a gente precisa ter tempo de qualidade com o Pai. A gente precisa ter tempo de qualidade. A gente precisa ter aquele tempo. A palavra fala assim que para a gente se apresentar diante do Pai, a gente puxa uma cadeira, se assenta de frente com Ele e apresenta a Ele as nossas demandas. O que está perturbando o seu coração, irmão? O que está fora do lugar? O que está tirando a sua mente do foco, do alvo? O que tem tirado os seus olhos do nosso alvo, que é Cristo? Apresenta para o Pai. O que está de certa forma perturbando a sua mente, que tira o seu foco? Apresenta para o Pai. O Pai está pronto para fazer. O Pai está pronto para derramar sobre nós. O Evangelho, irmão, ele é simples e objetivo. É simples e objetivo. Então a igreja que não evangeliza é uma igreja fraca. O banco está cheio, mas nós precisamos sair das quatro paredes, irmão. Nós precisamos, essa boa nova que nós estamos recebendo aqui, nós precisamos levar lá para fora. Nós precisamos levar lá para fora. Ó, com um detalhe: a palavra fala que nós somos aqueles portadores da boa nova. Nós somos aqueles que carregamos a boa nova. Mas o que é uma boa nova? Nós já falamos que o Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, certo? Amém por isso? O que é uma boa nova? É algo novo que nós recebemos, né? Vamos dar um exemplo. O pastor Rodrigo trocou de carro.
Aí ele está dando uma boa nova. Ele está dando, Leco, eu troquei de carro. Aí eu vou fazer o quê? Como servo do Senhor, eu vou fazer o quê? Vou ficar alegre com ele, vou me alegrar com a conquista dele. Mas sabe às vezes o que nós estamos fazendo na área do evangelismo? Nós somos portadores de boa nova, algo bom que aconteceu na nossa vida, mas a gente está indo lá fora, daí aquele irmão que está na cachaça, a gente olha para a cara dele e fala, cara, se você não converter, você vai para o inferno. É uma boa nova isso? De uma certa forma é uma boa nova, mas diferente, né? Mas não é isso que o Pai chamou a gente. Irmãos, pensa bem, se o Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, amém? A palavra fala que é Ele. A palavra fala assim, se o Espírito nos convencer, nós seremos convencidos, amém? Nós somos portadores do Espírito Santo. Mas a galera que está lá fora, como que eles vão receber uma boa nova, ou algo que a gente acha que é uma boa nova, mas é uma má nova? Má nova, se eles não são cheios do Espírito, se eles não têm o Espírito ainda, como que eles vão ser convencidos disso? Então primeiro a gente traz, a gente cuida, a gente caminha, e quando eles receberem o Espírito, aí sim estão prontos para o confronto. Porque enquanto eles não tiverem o Espírito, eles não estão prontos para o confronto. Então não adianta a gente chegar lá e falar para ele, ei cara, se você não largar disso, você vai para o inferno. Não vai adiantar nada, irmão. Para ele não vai fazer sentido isso, porque o Espírito não habita nele, o Espírito não está nele. Agora se eu chegar em um crente, o Espírito vai começar a mexer lá dentro. A gente vai dando lugar para isso, a gente vai ruminando a palavra, e a palavra vai queimando em nosso coração, e o Espírito vai nos convencendo dessas coisas. Amém? Por isso nós somos portadores de boa nova. Nós somos a luz do mundo, irmão. Mas é fato que se a gente acender uma candeia, mas essa candeia foi feita para ficar lá debaixo da cama, não. Aonde que eu apago essa luz aqui, pastora? Na onde? Aqui tem que puxar a tomada? Posso? Isso aí é nós, irmão, sem Jesus. Isso aí são as pessoas lá fora sem Cristo. Mas agora nós cheios do Espírito Santo, ó. Agora isso aí é nós, ó, portadores de algo mais precioso que a humanidade pode imaginar. Sabe aquela palavra lá que a criação ela espera ansiosamente para a manifestação dos filhos? É isso. Nós somos portadores disso, irmão. Boa nova, luz do mundo. Nós somos luz do mundo através de Cristo Jesus. E o que nós temos feito com isso? Aonde nós temos colocado tudo isso? Ei, você não recebeu tudo isso para ficar guardado aí dentro. Você recebeu tudo isso para passar para alguém. Que o Espírito Santo hoje possa fazer a gente sair daqui mesmo meditando que tipo de Cristo nós temos sido. Que a palavra fala que nós somos pequeno Cristo. Hoje nós somos chamados de filhos, herdeiro e cordeiro em Cristo Jesus de tudo que tem no mundo, no reino celestial. Então tudo, irmão, que está lá no céu, Deus está querendo manifestar na terra através de nós. Mas como que nós temos portado diante disso? O Senhor libera uma palavra para nós, mas a gente só vai começar a colher o fruto dessa palavra conforme nós respondemos a isso. Então, conforme as palavras são liberadas e nós andamos sobre essa palavra, a gente vai começar a receber algo do céu. Irmãos, Deus tem tudo para fazer em nossa vida. Principalmente material, é tudo isso, é todas essas coisas que a gente espera, é carro novo, tudo isso, Deus está pronto para fazer isso. Mas agora da área espiritual, irmão,
a gente tem andado como fusquinha, nada contra, mas assim, não, fusquinha mesmo, vai. A gente tá meio que fusquinha, e o Senhor tá querendo fazer que a gente ande igual uma Ferrari, igual um carrinho de Fórmula 1, é isso. Eu falo isso para os jovens principalmente. O Senhor está querendo fazer de nós uma locomotiva que perdeu o freio, irmão. Lembra das Maria Fumaça de antigamente, que ela se movia através de carvão? Quanto mais carvão jogava, mais ela andava. É nós isso aí, nós somos aquela locomotiva. Então o Senhor está jogando carvão dentro de nós. Só que um detalhe, o Senhor tirou o freio, não tem freio mais. Agora a gente está na total dependência do Pai, sem freio, sem nada. É isso que Cristo quer fazer. Os milagres que aconteciam lá atrás, o Senhor quer fazer através de mim e de você. Pessoas voltando a enxergar, voltando a ouvir, andando novamente, não somente através de uma palavra, mas através dos louvores que vão ser entoados neste lugar, irmão. É isso que o Pai quer fazer. O Caco hoje falou assim, a gente vai para ajudar uma igreja em Tremembé sábado que vem. E ele falou algo interessante. Então quando a gente estiver chegando em Araretama, né? Quando a gente estiver chegando em Araretama, e por causa de ser um motoclube, então a maioria vai de moto, e a moto dos caras é barulhenta mesmo, então quando a gente estiver entrando na rua do Araretama, as pessoas já vão sentir a presença do Espírito. E é isso, é exatamente isso. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o pastor Rodrigo, com a pastora Águida. Tem tudo a ver com o Pai, tem tudo a ver com Ele. Nós fomos chamados para isso. A gente serve na igreja, a gente faz na igreja, a gente limpa a igreja, a gente limpa o banheiro da igreja. A gente quer que as pessoas visitem nossa igreja, se sintam à vontade. O pastor Rodrigo vai pintar a igreja amanhã, porque ele quer que as pessoas entrem aqui e se sintam à vontade. Mas na verdade, irmão, o nosso chamado é ide anunciar o evangelho a toda criatura. A gente só anuncia, quem faz a obra não é nós, quem faz a obra é o Espírito, quem age é o Espírito, quem convence é o Espírito. Aí o nosso papel é só falar das boas novas. É só falar das boas novas. Sabe o que é as boas novas? Irmão, eu era assim, antigamente eu era desse jeito, eu usava droga, eu bebia, eu era isso, eu era aquilo, mas eu encontrei Jesus, e a minha vida foi transformada hoje. Sabe por quê? Papai habita dentro de mim. Essa é a boas novas, irmãos. Essa é a boas novas do Evangelho, e nós carregamos essa boa nova. Não é pastor Rodrigo que carrega a boas novas, nós carregamos as boas novas. Hoje ele está na frente de um trabalho, mas amanhã pode ser você que esteja à frente do trabalho. Mas o nosso papel hoje é ir a toda criatura. Eles estão esperando por nossa manifestação. Eles estão esperando por nossa manifestação. Irmãos, pensa comigo, as pessoas talvez aqui da região já estão cansadas de ouvir os crentes chegar até eles e falar: irmão, Jesus te ama, viu? Irmãos, talvez eles já estão cansados disso. Sabe o que estão precisando? Talvez só de meia hora sentadinho com eles. Irmão, como é que você está? Pronto, irmão, você ganhou o coração dele, porque você deu atenção para ele. Talvez o cara está arrebentado na vida, ele está tipo ponto de fazer cabo da vida dele. Você só sentou do lado dele e deixou ele falar o que ele precisava. Irmãos, as pessoas lá fora estão cansadas de ouvir Jesus te ama. Todo mundo está evangelizando, irmão, mas o Senhor hoje está nos chamando, está nos despertando para algo mais profundo. Algo, sabe o que eu acredito? Sabe no que o Leco acredita? Quando a gente sair para a rua para evangelizar, a gente vai ser tão cheio do Espírito. Passei já, meu Deus. A gente vai ser tão cheio do Espírito que o Senhor vai falar assim: senta ali com aquele irmão agora. Aí você vai lá e vai sentar. O Espírito vai começar a revelar para você a vida da pessoa. Sabe, irmão? Sabe, ontem o papai estava me falando que ontem você estava com o seu joelho dobrado e falou: Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu nunca mais volto naquele lugar. É isso que o Espírito quer fazer com nós.
mas a gente caminha no Evangelho, portador do Espírito Santo, portador das boas novas, mas a gente ainda continua caminhando cheio de nós mesmos, cheio de eu, cheio do egoísmo, cheio de se eu não colocar a mão o negócio não anda. A gente continua andando assim, e na verdade o Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho, ele é simples, ele é objetivo. Ele é simples, ele é objetivo. É tão simples que o Salvador da humanidade nasceu dentro de uma manjedoura, irmão. Ele podia ter nascido num palácio, mas não, ele nasceu lá dentro de uma manjedoura. Então o Evangelho é simples, ele é objetivo. Então que hoje, nessa noite, o Espírito Santo possa trazer à nossa memória todas essas coisas que nós precisamos. Que o Espírito possa trazer à nossa memória aquilo que nos traz a esperança, todas aquelas coisas que nos traz a esperança. A minha oração hoje é essa, que o Espírito possa trazer à nossa memória tudo aquilo que nos traz esperança, tudo aquilo que nos confronta a buscar a esperança. Que o Espírito possa trazer à sua memória tudo aquilo que traz esperança, e pode ter certeza que os olhos do Pai estão fitos à sua vida. Ele está vendo tudo que você está passando, Ele está vendo tudo que você está precisando, tudo. Ele está pronto para fazer, está pronto para derramar, mas nós precisamos responder a isso. Amém? Por isso, não dá tempo mais, que eu já passei, irmão. O pastor falou que era até 8h10 só, já passei 13 minutos. A gente pode colocar em pé? Coloca a mão no seu coração. Senhor, a não ser a minha esposa que está aqui, Senhor, eu não conheço nenhum dos irmãos, Pai, e nem mesmo, Senhor, aquilo que existe no coração da minha esposa, Senhor. Eu, como esposo, não sei o que passa no coração dela, Senhor, quanto menos aquilo que está no coração aqui dos meus irmãos, Senhor. Mas o Senhor é tão poderoso, Pai, que a Tua palavra diz que quando, mesmo antes que a palavra, Senhor, nos venha à boca, o Senhor já sabe o que a gente ia pedir, Senhor. E, Senhor, mesmo que algo escape, Senhor, aos seus olhos, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor enviou o Espírito Santo e Ele esquadrinha o nosso coração, Senhor, para que nada, Senhor, nada passe desapercebido aos Teus olhares, Senhor. Então hoje eu entrego, Senhor, hoje eu apresento diante de Ti a Tua igreja, Senhor. Hoje, Pai, um culto de missões, Senhor. Que o Senhor possa verdadeiramente, Senhor, levantar missionário neste lugar, Senhor. Que o Senhor venha derramar, Senhor, a unção de evangelista neste lugar, meu Deus. Que nós venhamos, Pai, falar verdadeiramente das boas novas, a qual o Senhor tem entregado sobre nossa vida, Senhor. Algo tão precioso, Senhor. E muitas das vezes nós temos trocado, Senhor, esse algo precioso por meras coisas, papai, por coisas tão banais, Senhor, coisas que não vale a pena, Senhor. Mas hoje, Senhor, eu te peço, Pai, nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Papai, não haverá, Senhor Jesus, em Caçapava, Senhor, aqueles que falarão que não te conhecem, Senhor, porque não tem quem pregue, Senhor. Não haverá, porque aqui hoje, Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo está despertando uma igreja, Pai, que vai anunciar o Teu Evangelho, Senhor, que vai anunciar, Senhor, das boas novas, papai. Eu sei, Pai querido, que o Senhor hoje, Pai, está abrindo a janela do céu, Senhor, e derramando uma porção dobrada sobre nossa vida, Senhor. O Senhor conhece, Pai, as dificuldades, Senhor, e o anseio da Tua igreja, Pai. Por isso a Tua palavra diz que o Senhor manifesta, Senhor, os Seus dons conforme a necessidade da Tua igreja, Pai. E eu, Senhor, como Teu filho, tenho chegado na Tua igreja, Senhor, e tenho sentido falta de algo aqui, Senhor, principalmente de músicos, Senhor, de adoradores, Pai, aqueles que vão tanger o violão, Pai. Oh, Senhor,
Bem me lembro eu, Senhor, que quando Davi, Senhor, foi reconhecido pela primeira vez diante dos homens, Pai, ele foi reconhecido não porque era Davi, Senhor, mas porque era aquele menininho que ficava, Senhor, dedilhando a harpa quando tomava conta das ovelhas do seu pai, Senhor. E a necessidade da tua igreja, Senhor, que teu Espírito Santo possa suprir todas elas, Pai. Todas elas, Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor. Levanta com força, levanta com violência, Pai. Tira todo o medo, Senhor. Tira, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos impede de avançar no mundo espiritual, Senhor. A tua palavra diz assim, Pai, que o Senhor não nos dê um espírito de medo, Pai, um espírito de covardia, Senhor, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez, Senhor. O Senhor deu para nós, papai querido, um espírito que estaria conosco todos os dias, nos ensinando, nos convencendo, Senhor, nos intercedendo por nós, apresentando-nos diante do Senhor as nossas dificuldades, Senhor. E a tua palavra diz assim, Pai, que Ele estará conosco até a consumação do século, Senhor. No dia bom Ele estará conosco, no dia mau Ele estará conosco, no dia de frustração, no dia de chuva, no dia de sol, no dia de trevas, no dia de luz, Pai, o teu Espírito está conosco, Senhor. Então que Ele venha ter poder de ação sobre nós, Pai, na nossa mente, nos nossos olhares, nos nossos ouvidos, Senhor, na nossa boca, na nossa mão, Senhor, e tudo aquilo, Senhor Jesus, que carregar o teu nome, Senhor, seja santificado em nossa vida, Senhor, em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus, amém, Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Pastor Rodrigo, obrigado pela confiança. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração. Dentro dessa mensagem que o evangelista trouxe nessa noite, Deus, Ele colocou algo no meu coração. Quando eu estudava, eu tinha vergonha de apresentar um trabalho de escola e estar na frente ali, na escola, perante as outras pessoas. E o Senhor tem feito grandes coisas. Hoje eu sou pastor de igreja, liderei jovens, liderei células, sou gestor na fábrica, eu faço reuniões com os operadores lá. Então Deus nos levanta e nos coloca junto com os príncipes, e Deus está chamando pessoas nessa noite para se colocar à disposição do Senhor, para ser usado por Ele. Ali nós ministramos a palavra, levamos a palavra também, e o Senhor Jesus, Ele quer usar eu, Ele quer usar você na obra dEle. Não é a igreja, as quatro paredes, o teto da igreja que faz missões, irmãos. Missões, irmãos, é quando você encontra com o seu vizinho, é quando você encontra com a pessoa que trabalha junto com você, é quando você encontra alguém no supermercado, na padaria. Isso é fazer missões, você levar as boas novas, o que Jesus fez na sua vida. Mas eu quero orar por você nessa noite, que Deus quer te usar para fazer algo grandioso aqui nessa terra, e Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe para algo profundo. Mas para isso, irmãos, nós precisamos dar um passo, irmãos. Nós precisamos agir. A fé sem obra, ela é morta. Então, pastor, eu tenho fé que essa igreja vai crescer, eu tenho fé que nós vamos ganhar muitas almas, que Caçapava vai ser um grande local, que as pessoas irão ser impactadas pela palavra de Deus. Irmãos, não adianta nada a gente ter fé, mas a gente ficar parado. A fé sem obra, ela é morta, e nós temos que se movimentar. E tem pessoas aqui neste lugar, aqui, irmãos, que Deus quer que se movimente para fazer algo mediante a vontade do Senhor. Eu quero orar por você. Você que quer ser usado pelo Senhor, venha até aqui à frente. Você que quer ser usado pela presença de Deus,
Você que quer ser um vaso disponível, uma mulher disponível, um varão disponível para o Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa geração que nós estamos vivendo, vem até aqui à frente que eu quero orar por você. Vem aqui, irmãos. Você que quer ser usado pelo Senhor, só você que quer ser usado, quer ser um vaso disponível para a obra do Senhor. Pastor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor quer te escolheu para você ser usado para algo que o Senhor te chamou nessa noite. Como um vento veemente, eu vejo línguas como que de fogo. Você vai lá, toca neles. Vem, Aline, me ajuda nessa ministração aqui. Pousando sobre o ambiente, nós estamos reunidos. A casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Deus quer te usar nessa terra, irmão. Deus quer te usar, Paulo, na casa dele. Deus quer te usar, Wellington, na casa dele. Deus quer te usar, missionária, mais ainda. Deus quer te usar, irmã Terezinha, Babassuriana, Aramanabachai. Deus quer te usar, Vandezinha. Deus quer te usar, Bianca. Deus quer te usar. Deus quer te usar, Natan. Deus quer te usar, meu querido. Eita, aleluia! Espírito Santo de Deus, nós oramos, Pai. Nós entregamos, Senhor, essas vidas diante da Tua presença, Senhor Jesus. Que o Senhor chamou eles para algo nessa terra, para serem usados pelo Senhor, meu Pai, para serem, querido, agentes de bênção nessa terra, Senhor Jesus. O Senhor quer usar, meu querido, esses homens, essas mulheres valentes do Senhor. O Senhor quer usar poderosamente, Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus, levanta, Senhor Jesus, aquele que estiver caído. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós oramos, ó Pai. Pode sofrer pela vida dos teus filhos que estão. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, pela vida de cada um que aqui está, ó Pai, diante da Tua presença. O Senhor quer usar em Sua obra, Senhor Jesus. Não é só pastora, não é só Diana, a missionária, não é só Larissa, não é só a Andresa. Senhor Jesus, o Senhor quer usar a obra do Senhor nessa terra, Espírito Santo. Deixa mais de compra da em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. O Senhor quer te usar, meu querido. O Senhor quer te usar, varão. Acende O Senhor outra quer te usar, aleluia. vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Incendeia, Senhor, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. E pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar.
pode incendiar. Vem nos batizar e me batiza com fogo. Reacende a Deixa que o Senhor venha acender a chama aí, irmãos. Talvez você estava a chama se apagando. Peça para o Senhor encher você com azeite do céu, para que a lamparina não venha se apagar. Aleluia. Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim para o seu irmão que está do seu lado assim: Deus conta com você. Amém, queridos? Deus quer te usar, pastor. Pastor, em que área? Eu sei pregar, eu sei falar de Jesus. Pastor, em que área? No louvor. Mas eu não sei, pastor, cantar, eu não sei pregar. Deus pode te usar. Quer te usar nos dízimos e nas ofertas. Quer te usar, pastor, eu não tenho esse dom de estar no altar, de cantar, de pregar. No momento eu estou até desempregado, não tenho para mim ofertar na sua casa. Ah, mas você tem o seu corpo físico e você pode se dispor para vir aqui para fazer a obra de Deus. Quanto mais tem serviço aqui nessa igreja, irmão. Cada dia que a gente tem, que a gente vem aqui, irmãos, quando a gente vai fazer alguma manutenção da igreja, tem cheio de coisa para a gente fazer. Eu sozinho não consigo. O Paulo sozinho não consegue. Mas uma igreja unida, na mesma visão, no mesmo propósito, meu querido, a igreja vai longe. Então, se a gente não tem, às vezes, a disponibilidade, pastor, eu não sei cantar, pregar, eu estou desempregado, eu não posso dizimar, pastor, eu não tenho dinheiro, estou em propósito com Deus. Ah, mas se você tem o seu corpo físico, vem conosco para fazer a obra de Deus, que a Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. É você plantar, pastor, eu não tenho dinheiro, você vai plantar o seu tempo aqui, o seu profissionalismo diante do Senhor. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz, irmão, uma cadeira que você limpa, uma igreja que você adorna, tudo tem recompensa que vem do céu sobre a sua casa. Amém, queridos? Você que irá dizimar e ofertar, pega na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Tem aqui o QR Code aqui no gasofilaço, tem aqui no data show da igreja também, vai aparecer aqui. Pastor, eu tenho também a maquininha ali que você pode dizimar e ofertar através da maquininha da igreja também. Amém, irmãos? Você que irá honrar o Senhor com aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos, aquilo que Deus tem movido os céus sobre a nossa casa. Pastor, eu estou um tempo de deserto, de dificuldade. Eu não tenho vergonha, irmão, já precisei de cesta básica da igreja. Meu pastor levava no retiro muitas vezes, de graça, que eu não tinha condições para ir para o retiro. Meu pastor, nunca o impedimento era dinheiro, para a gente buscar o reino de Deus. Ele sempre ensinou, e é isso que nós ensinamos também para a igreja do Senhor. Venha cá, Vandeci, ora pelas ofertas para nós. Estende as suas mãos para cá, irmão. Você vai orar pelo seu dízimo, pela sua oferta. A paz, irmãos, obrigado pela oportunidade.
aqui estamos, né? Vamos orar pela oferta, né? Aqueles que não pôde doar, aqueles que não pôde trazer, mas que Deus vai abençoando cada um, Pai, ó Deus amado, aqueles que trouxem, Pai, ó Deus amado, o Senhor vem abençoando, Pai, ó Jesus amado, que o Senhor não venha faltar, Pai, não deixe faltar, Pai, o alimento em cada casa, Pai, em cada mesa, Pai, ó Senhor amado, que o Senhor não venha deixar faltar o pão, Pai, em cada mesa de manhã, Pai, o seu café, Pai. Ó Senhor amado, obrigada, Jesus querido, por tudo, Pai. Senhor, agradecemos, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Queria que você orasse agora. Lá foi uma cesta preparada. Vários irmãos trouxeram alimentos não perecíveis. Estende as mãos lá para o fundo da igreja. Tem uma cesta que nós iremos abençoar uma família. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor Jesus, por aqueles que ofertaram na tua casa um alimento, um produto não perecível, que trouxe, Pai querido, um produto de higiene pessoal. Espírito Santo, abençoa a casa, a família, que nunca venha faltar, meu Pai, o pão, o alimento sobre a vida deles, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Queridos, dia 9 de maio, sábado, agora de maio, nós teremos aqui um evento somente para os homens. Vai estar aqui o pastor Cícero, um grande amigo meu, um pregador da palavra de Deus, abençoado, conheço, ando com ele, é um homem de Deus, profeta do Senhor, e Deus tem algo profundo a falar com você que é homem. Então não perca por nada. E ainda faça um desafio, traz um amigo, traz um vizinho, traz algum varão que venha participar juntamente conosco. Nós estaremos aqui juntamente com o MC Casa do Leão lá de Taubaté, vão estar aqui também, o Lecão faz parte, junto com a sua esposa, né? E nós iremos fazer um grande evento aqui, amém? Vai estar também o pastor Ailton, que ele é tecladista, ele toca teclado, ele vai fazer o louvor aqui com a gente. Então tem um banquete preparado para você que é homem, então não perca por nada, amém, queridos? E já está chegando o nosso retiro, vai ser dia 1, 2 e 3 de maio, no deserto Somos Forjados, Retiro Midbar, está bem próximo agora, amém, queridos? E nós iremos se retirar e buscar o reino do Senhor, amém? Queridos, tem um outro aviso, que quem quer a camisa da igreja, nós iremos fazer a camisa de reinauguração da igreja, amém? Nós estamos aqui na fé, né? Vai vir o nosso pastor lá dos Estados Unidos, vai estar no retiro com a gente, amém, irmãos? Vai vir um pregador, né, dos Estados Unidos, será? Vai estar no retiro com a gente, e eu creio que Deus segurou até mesmo a gente fazer a reinauguração da igreja, porque tudo tem um propósito debaixo do céu, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém, queridos? E aí, se você quiser adquirir a camiseta, nós iremos fazer uma grande quantidade, ver o tamanho de cada um, quem vai querer as numerações, e custa R$ 49,00 a camisa, sem nada de nossa parte da igreja. Esse preço já vem da confecção que faz as camisas, e nós iremos repassar o mesmo valor que a gente recebe, amém, queridos? Então se você quiser adquirir, eu vou colocar ali no grupo da igreja também, para você, como vocês já viram alguns, mas vocês quiserem adquirir, me procure a pastora, ou manda um WhatsApp para a gente, no particular, no privado da gente ou da igreja, que nós iremos fazer a encomenda das camisas. Vou colocar ali uma enquete no grupo, aí você coloca o número que você quer para mim saber a quantidade e quantas camisas que nós iremos adquirir, tamanho P, M, G, GG, amém, queridos? Então, a nossa reinauguração da igreja agora está bem próxima, amém? Amanhã estaremos aqui na igreja. Pastora, que hora que a gente vai estar na igreja aqui amanhã de manhã? 9 horas, irmãos? Nós estaremos aqui entre 8 e 9 horas, eu vou querer colocar ali no grupo da igreja,
que eu vou contactar um amigo meu também que vai estar aqui com a gente amanhã. Ele vai estar até no horário do almoço com a gente. Nós iremos finalizar a sala das crianças, retocar e pintar a parte lá de fora. Então, se você desejar, vem conosco que nós iremos pintar a igreja e tem outras coisas para você fazer também. Pastor, eu não sei pintar, eu não sei mexer com pintura. Você pode enviar um bolinho para a gente, um cafezinho, sabe? Um lanchinho para a gente aqui. A gente vai estar aqui, um chá. Quem está no jejum aí, irmão? Do cafezinho aí. Tá difícil, irmão? Já está com... A gente começa a entrar em abstinência, né? Parece que o corpo parece já Jesus. Irmãos, é a última semana de jejum, amém, irmãos? Glória a Deus, até aqui você chegou, amém, queridos? E a batalha veio, irmão? Quem está passando por batalha, dá um glória a Deus aí. Os irmãos estão na prova, né? Glória a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque sem luta não tem vitória, amém? E a vitória é grande pelo nome do Senhor Jesus, amém? Mais algum aviso, pastora? Não? Vem cá, Lecão, Aline, queria orar pela vida de vocês, amém? Estende as suas mãos para cá. Mensageiro, homem de Deus, esse trabalho ali na igreja, com o MC, o Ministério de Moto, trabalho também com as crianças. A Aline é líder ali das crianças e faz um trabalho com excelência. Sempre que a gente pode, a gente participa. Irmãos, pensa num trabalho abençoado, irmão. A gente chega no ambiente, o ambiente ele é mudado, a gente sente a presença de Deus que é notória. Por quê? Porque tem um homem e uma mulher que se dispõe a ser usado pelo Senhor. Porque se eles não serem usados, Deus levanta outro. Mas se nós não clamarmos, a Bíblia diz que as pedras clamarão. Então nós temos que fazer a nossa parte com o reino de Deus. Por quê? Porque tem a retribuição que vem do céu, amém? Queria que vocês orassem para Deus fortalecer e abençoar ainda mais a vida deles, amém? Pai bendito, nós oramos, Pai, pela vida da Aline, do Lecão que aqui está. Espírito Santo, obrigado, Senhor Jesus, por eles virem lá de Taubaté. Nós tentamos marcar outras datas, Senhor Jesus, mas não houve o dia, porque a agenda foi hoje, Senhor Jesus. O Senhor trouxe eles aqui, meu Pai querido, para trazer algo da parte do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Por isso eu te peço, abençoa ainda mais a vida da Aline, do Lecão, fortaleça a vida deles, o ministério, o chamado deles, meu Pai, diante da Tua presença. Assim nós te pedimos e te agradecemos, amém. Fica aqui comigo, vamos puxar de vitória? Vamos lá, igreja? Faz assim com suas mãos primeiro. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a doce comunhão do Espírito Santo, e a igreja diz, amém. Vamos lá, vem cá, vamos no 3, irmãos? Graças a Deus. 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus! Dá um abraço no seu irmão que está do seu lado, meu querido. Deus abençoe.